Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte, onde vamos falar da pintura e a representação da cor na história da arte. O objetivo dessa aula: conhecer e compreender as relações simbólicas da cor e o seu uso nas artes visuais ao longo da história. Você sabe como as cores foram e são usadas na arte, nas artes visuais? Tem ideia? E será que os artistas, eles sempre empregavam ou sempre empregam as cores com intenção ou sem intenção? Será que eles usam as cores assim simplesmente porque gostam delas, porque querem usar? Ou será que essas cores, elas trazem intenções nas pinturas? O que você acha? Vamos ver? A cor e suas relações simbólicas. Assim como podemos ter diversas impressões visuais de uma mesma cor, as sensações também estão sujeitas às mesmas oscilações. Cada vez que muda o contexto no qual uma cor é inserida, muda também o seu sentido. Então, vocês viram aí que as cores, uma mesma cor, ela pode ter várias intencionalidades, né? Eu posso empregar aí o vermelho com uma intenção numa pintura. Numa outra pintura, este mesmo vermelho já terá uma outra intenção, né? Ou eu posso representar duas pinturas com cores diferentes, né? E tendo intenções diferentes também. Como é o caso, né, aqui de Van Gogh, reproduzindo um mesmo elemento ou objeto mais de uma vez, porém com cores variadas. Então, observe, são dois autorretratos de Van Gogh, onde ele utiliza cores diferentes com intenções diferentes, né? Van Gogh, então, ele tinha aquele estudo, né, estudioso das cores, né? Quais eram as combinações de cores possíveis. Então, as cores contrastantes, né? A teoria das cores, por assim dizer. Então, observando aqui, observe na primeira imagem como ele utiliza as cores, né? Observa na segunda imagem o contraste das cores aqui, onde eu tenho o azul, o laranja, né, contrastando. Então, com esse estudo das cores, ele trazia ali a sua personalidade nas pinturas. Aqui mais um exemplo, né, os lírios de Van Gogh, onde você tem o violeta, né, o roxo, e o amarelo contrastando também. Então, esse contraste, né, sempre presente nas obras de Van Gogh, trazendo a sua forte personalidade na pintura. Observa aqui também, onde ele, estudando, né, o impressionismo, o pontilhismo, ele observa que com essas pinceladas menores, ele cria, com o distanciamento do observador à obra, ele cria essas impressões, né? Ele tem esse jogo e você vai ter, como posso dizer, uma percepção, né, diferente dessa pintura. Então, aqui nós temos o distanciamento e aproximando, você vê os traços que o pintor usa. E aí você tem o efeito no distanciamento. Então, isso é uma característica bem forte na pintura de Van Gogh. Bom, falando um pouquinho, então, para você entender o que eu estou dizendo das cores contrastantes, vamos voltar lá, acho que você já deve ter estudado em algum tempo, né, o círculo cromático. O que é o círculo cromático? Então, olhando para essa imagem, né, nós temos aqui
as cores primárias, né? Lembram-se? Vermelho, o amarelo e o azul. O amarelo está aqui meio desfocado, mas vamos imaginar que seja amarelo. Vermelho, o amarelo e o azul. As cores secundárias, laranja, o verde e o roxo, né? Aí, entre elas, misturando cores primárias com secundárias, seguindo nesta ordem, nós temos as cores terciárias, né? E tendo o círculo cromático ali com as 12 cores completas, se você observar as cores que estão no sentido contrário, como que eu posso fazer isso, professora? Pega, por exemplo, um lápis, né? Aí você coloca um lápis na cor vermelha. Qual seria a cor que está no sentido contrário? É o verde, né? Então, lá no período barroco, era muito comum utilizar esse contraste de cores, principalmente com o vermelho e o verde, né? Eles tinham lá a sombra e luz, né? O contraste sombra e luz, mas o vermelho e o verde era muito utilizado. Ali, voltando um pouquinho, tá? Em Van Gogh, desculpe, nós temos, né, esse contraste do violeta, né, do roxo com o amarelo, ok? Então, círculo cromático, as cores que estão no sentido contrário são as cores contrastantes, né, de que eu falei que Van Gogh utilizava muito em suas pinturas. Continuando, vamos falar um pouquinho da cor azul. O fato de o azul ser percebido como a cor mais fria e distante baseia-se na experiência. A nossa pele e os lábios ficam mais azuis no frio. O gelo e a neve também têm uma cintilação azulada. O azul, ele tem um efeito mais frio do que o branco, pois o branco significa luz. O azul é sempre o lado mais sombrio. Desde os impressionistas, as sombras não são pintadas de marrom, e sim de azul. Então, eu costumo falar para os meus alunos, né, eles gostam de fazer sombra com a cor preta. Eu digo, não, a sombra não é preta, né? A sombra é colorida. Então, aqui você viu que o azul, ele pode ser utilizado para fazer a sombra. Observe essa figura, né? A Virgem em oração de Sassoferrato. O azul, assim como o púrpura, era um pigmento de alto valor. Ele era comparado ao preço do ouro e, por isso, utilizado para retratar as divindades. Então, observe o manto aqui da Virgem, né? Da Virgem Maria, todo em azul, simbolizando, né, o alto nível, a santidade dessa figura. Bom, vamos ao primeiro quiz? Vamos ver se você está ligado nesta aula? Sobre a cor azul, é correto afirmar que, letra A, era um pigmento de alto valor, sendo comparado ao preço do ouro. Letra B, era uma cor utilizada para pintar personagens pobres da sociedade. Letra C, uma cor sem muita importância na pintura. O que você acha? Você acha que é letra A, letra B ou letra C? Eu já volto com a resposta.
E aí, será que você acertou essa questão? Vamos ver? Sobre a cor azul, é correto afirmar que, letra A, era um pigmento de alto valor, sendo comparado ao preço do ouro, né? Então, mas por que isso? Lá na pintura rupestre, né, eles não tinham pigmento azul. Se você fizer uma forcinha de memória e lembrar, você vai ver que as pinturas rupestres que nós temos imagens não tem pigmento azul. Você já percebeu isso? Então, pinturas rupestres não continham pigmentos azuis. A tecnologia para produzir o pigmento azul só foi possível com a mineração a partir dos egípcios. O azul egípcio combinava calcário, areia e algum mineral que contivesse cobre, como a malaquita, que é um mineral verde. Então, os egípcios é que conseguiram esse pigmento azul, né? Dando uma olhadinha ali numa pintura egípcia, né, nós temos destacado a lei da frontalidade, que era uma característica bem forte na pintura daquele tempo. Então, o que é a lei da frontalidade? Só para a gente lembrar um pouquinho. Seriam as pernas, né, a cabeça e os braços, né, de perfil, o tronco de frente, e os olhos também, né? Observa que o olho dele, ele está de frente. E o tronco também de frente, né? Então, essa é a lei da frontalidade na pintura egípcia. Então, observa que nessa pintura nós já temos o pigmento azul, né? Preste atenção. Então, segundo quiz. Qual foi a primeira civilização a produzir a cor azul na pintura? Será que você sabe? Letra A, foram os egípcios? Letra B, os astecas? Ou você acha que é a letra C, os gregos? A, B ou C? E aí, acertou? Vamos conferir? Qual a primeira civilização a produzir a cor azul na pintura? Resposta correta, letra A, os egípcios. Lembram que eu falei para você? Os egípcios foram os primeiros a produzir o pigmento azul. Bom,
aqui, para a gente falar mais um pouquinho sobre azul, não podemos esquecer de Pablo Picasso, né, que teve um período da sua produção artística em que ele trabalhava muito com o azul para mostrar esse lado mais sombrio que pode ser representado com a cor, né? Então, se você tiver curiosidade, procura lá na internet, pesquisa Pablo Picasso, fase azul. Você vai encontrar muitas obras onde ele retrata esse sentimento de tristeza, de vazio, né, de solidão, ok? Bom, eu tenho uma atividade para você agora, que você vai pegar uma folha em branco, lápis, régua e borracha, vai criar um desenho qualquer. E neste desenho, observando o círculo cromático que nós temos ali do lado, você vai escolher as cores no sentido contrário. Lembra que eu falei das cores contrastantes? E vai colorir o seu desenho. Você vai pintar, então, de maneira a contrastar, mas escolha as cores que te representam. Eu já volto, ok?
E aí, será que você conseguiu cumprir sua tarefa? Se não conseguiu, não tem problema. Depois dessa aula, você pode continuar o seu trabalho, né? E deixá-lo bem caprichadinho, certo? Bom, então, nessa aula, nós vimos que a cor, ela tem sido utilizada, né, e representada através dos tempos aí, em todo o período da história da arte. Vimos também a relação do artista com a cor, como ele utiliza essas cores e a influência também das cores na percepção humana. Essa influência tanto do artista que desenvolve a obra, quanto do espectador que vai visualizar a obra, que vai, né, perceber e vai ter a sua sensação também ao apreciá-la. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.